Pronto aí, pessoal. Bora lá? Então, dando continuidade aí ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos discutir e refletir um pouquinho sobre a diferença entre os seres humanos e os outros animais. Qual que é a diferença entre os seres humanos e os outros animais? A racionalidade? Será que é só a racionalidade? Será que os animais não pensam? Aí vem pensa, o cachorro é inteligente. Como que os animais pensam? Como seria o raciocínio dos cães? Eu acho que é mais voltado para, tipo assim, os trem que eles precisam, tipo, comer, alimentação, é sempre voltado a será que é só isso ou eles desenvolvem outros tipos de pensamentos? Nós sabemos que os cachorros sonham, por exemplo. Mas sabemos também que a visão dos cachorros não é tão boa dos cães. Eles não enxergam tão bem ou tantas cores quanto a gente. Mas sabemos que o olfato dos cães é muito melhor do que o nosso. Inclusive, eles se reconhecem pelo cheiro. Quando o cachorro chega num lugar e ele não sente o seu próprio cheiro, o que ele faz? Urina. Para quê? Para demarcar território. Ali ele vai, de alguma maneira, se reconhecer. O principal sentido dos cães é o olfato. O paladar deles também não é tão apurado, eles não conseguem distinguir e perceber o mesmo tanto de sabores que nós conseguimos. Mas a audição canina, ela é muito mais sensível que a nossa. Por isso os cães se irritam bastante e sofrem muito com fogos de artifício. Falando dos cães. Dentre os animais, quais são aqueles que mais se parecem conosco? Você sabe? Os macacos, os primatas, especialmente os chimpanzés e os golfinhos. Golfinho? São os dois únicos animais da natureza, por exemplo, que conseguem se reconhecer no espelho. Os outros animais, quando se olham no espelho, eles não conseguem se reconhecer e acham que é um outro animal. O cachorro fica latindo. Até um bebê também, se eu não me engano, até uns 2 anos de idade, não consegue se reconhecer no espelho. O bebê acha que o sujeito do espelho ali é um outro bebê. Então os golfinhos conseguem se reconhecer, os macacos também. Mas é porque a visão é o principal sentido desses dois animais. Assim como é também a visão para a gente. O cachorro se reconhece pelo olfato. Inclusive um cachorro não reconhece o outro se é macho ou se é fêmea, se ele não for lá e cheirar o toba, o rabo, a traseira do outro. Ele cheira por 2 motivos: para distinguir se é macho ou se é fêmea, e se for fêmea, para saber se ela está no cio. Outra coisa também que é específica de nós, seres humanos, de primatas como chimpanzés e de golfinhos. Só essas 3 espécies de animais fazem sexo por prazer, sem estar no cio. Todos os outros animais da natureza só transam, só fazem sexo no cio. Só no período fértil da fêmea. Quem quer que coisa por prazer, que eu entendi. Golfinho, chimpanzé e ser humano. Cachorro só transa no cio. E todas as outras espécies. Gato também é a mesma coisa. Então, essa é uma especificidade desses 3 animais. E, dentre esses 3, só 2 se masturbam. Chimpanzé e nós. Só 2 se masturbam, os chimpanzés e a gente. E conseguem manipular a mão. Os golfinhos só não se masturbam porque não tem mão. Se andar dele não dá para comer. Agora os outros animais, o cachorro até tenta, não é masturbação, mas fica relando, esfregando ali, né? Aqui não é bem uma masturbação, porque masturbação é quando você faz com seus próprios órgãos. Ele fica esfregando em outras coisas, ou até em pessoas. Cachorros ali, não sei se vocês já perceberam, às vezes sobe na gente e fica trepando, na perna da gente, né?
É uma tentativa dele, está com vontade de fazer o negócio, não tem cachorra no cio próximo, e aí ele sofre, né? O ser humano já não tem esse problema. Ele faz fora do cio, apesar de que o período menstrual é extremamente problemático para as mulheres, né? Menstrual não, né? Na verdade, o período fértil. Porque isso leva as mulheres a cometer algumas atrocidades, muitas das vezes, né? A cometer ou a fazer coisas que elas não fariam jamais se não fosse o período fértil. Enxergar beleza onde não existe, a sentir tesão com quem ela jamais sentiria, coisas desse tipo. Acontece no período fértil feminino. Então nós temos aí algumas distinções entre seres humanos e outros animais. Se compararmos o corpo humano aí com o de outros animais, nós vemos que o nosso corpo não é tão capacitado quanto o deles para enfrentar uma série de dificuldades. O ser humano não tem asas para voar. A visão humana é até boa, a gente enxerga uma boa quantidade de cores. Temos uma visão, né, de alguma forma interessante. Mas papagaios enxergam muito mais cores que a gente. Águias, gaviões, falcões enxergam muito mais longe do que a gente. E alguns animais, inclusive, enxergam no escuro muito melhor do que a gente, como corujas. Então nós não temos o poder de voar, não temos o poder de ficar muito tempo debaixo d'água, não somos muito velozes, não somos os mais fortes do reino animal, mas mesmo assim nós dominamos sobre todos os outros animais. Graças a quê? A nossa inteligência, que é mais desenvolvida do que a deles. Eles também têm inteligência, mas não tão complexa quanto a nossa. Mas não é nós que somos mais inteligentes, não é, senhor? Inteligente, sim. Nós não somos os mais fortes, não somos os mais rápidos, não conseguimos voar, apesar de que a gente inventa avião e inventa armas que nos tornam mais fortes. Inventamos meios de transporte que nos tornam mais velozes e fazem com que a gente possa ficar debaixo d'água. Então o ser humano pode ajustar-se a um número maior de ambientes do que qualquer outra criatura. Não qualquer outra, né? Tem duas outras criaturas, aí já não é nem macaco, não é nem chimpanzé, nem golfinho, que se adapta a qualquer ambiente. O ser humano é a única espécie animal, a única não, tem mais duas outras que também, junto do ser humano, está em qualquer lugar do planeta. Quais são elas? Barata, rato. São duas espécies aí que... mas tem cachorro e gato. Não, cachorro e gato só estão em todos os lugares porque o ser humano levou. Eles não foram sozinhos. O ser humano não levou barato para o lugar nenhum, por vontade própria. Acompanhou os seres humanos, porque pode ter ido dos navios, dos meios de transporte, ou em alguma coisa que o ser humano carregou. E aí eles estavam lá escondidos. Já é mosquito também, né? O Aedes aegypti, apesar de que ele nem... O mosquito, o Aedes aegypti não é adaptado a todos os climas, a todas as regiões. A dengue, produz a dengue, a zika, chikungunya, todas essas merdas aí. Mas no frio esse mosquito não está muito bem. Apesar de que no frio o rato se dá bem, tem rato em qualquer lugar e barato também. São dois animais aí. E provavelmente, se houver uma guerra nuclear, o mundo está aí, num BO gigantesco aí. A barata vai estar entrando. Só vai restar as baratas. Até os ratos morrem nessa aí. E aí, com o passar do tempo, se as baratas evoluírem, tal qual nós evoluímos, desenvolvendo um cérebro tão complexo quanto o nosso, pode ser que, num futuro bem distante, o planeta seja dominado por baratas inteligentes, imagina. Num processo evolutivo aí de milhões de anos, claro que isso não é da noite para o dia, né? Então o ser humano multiplicou-se infinitamente aí, mais depressa do que qualquer outro mamífero superior. Só não se multiplicou mais do que as baratas e os ratos, né? Ele é capaz de derrotar o urso polar, o leão, a lebre, o gavião, mais rápido, né? Mais veloz, consegue voar, mais forte, graças aos instrumentos que ele cria. O ser humano dominou o fogo e com o fogo ele conseguiu, ou passou a dominar os animais. Criou roupas para lidar com o frio, está esfriando aí, né? Criou casa para morar. São
São poucos animais que fazem casa para eles mesmos morar, né? Nem todos. Eles se aproveitam de elementos da natureza ali que são propícios para eles habitarem. Trens, automóveis, aviões, telescópios que permitem enxergar longe, microscópio que permite enxergar o mundo microscópico, né? Armas de fogo. Nada disso é a parte do ser humano. O ser humano desenvolveu graças à sua inteligência. Então, por essa associação, podemos concluir que, diferentemente dos outros animais, os humanos não são apenas seres biológicos, ou seja, a gente, mesmo sendo obra da natureza, nós a superamos em muitos aspectos. Nós somos também seres que modificam a natureza constantemente, inclusive a ponto de ameaçar a nossa própria existência, a nossa própria espécie, correndo o risco de produzirmos a nossa própria extinção. Ao destruir a natureza, nós comprometemos o nosso próprio futuro. Essa é a condição natural das coisas definida pelos processos da natureza, né? Isso significa que os humanos também são seres culturais, ou seja, nós somos seres naturais, a natureza, mas com a cultura humana, ela nos permitiu dominar a natureza, né? Então, por hoje é isso aí, galera. Pode ainda não, hein? Pode ir, professor. Não sei quantos horas aí. Falta um minuto ainda. Bandindim. Tchau, gatinho, até amanhã.